E aí galera, oitava partida agora, mostrando o gambito do rei em ação, né? Como os jogadores empregavam ele antigamente. Essa partida aqui foi jogada entre Jacob Leontal e Carl von James. Ela foi jogada em Berlim, a capital da Alemanha, no ano de 1851. E ela foi E4, E5, nosso gambito aceito, captura F4, C4, abertura igual a da partida anterior, né? Igual da sétima partida. Dama H4, F1, G5, ainda seguida a mesma linha da partida anterior. Cavalo C3 e o G5 aqui foi para agora poder colocar o bispo em G7. Essa é a diferença da partida anterior, né? O bispo não ficou em G7, agora ficou D4, limitando o bispo. D6 para tirar o cavalo de novo, mesmo plano da partida anterior, com as negras. Cavalo F3, ganha tempo em cima da dama. A dama vai para D5. H4 para quebrar essa estrutura de peão, né, de F e G. Então H4 para quebrar logo isso, para não avançar e tal. H6 tentando fixar a estrutura. Cavalo D5 atacando o peão de C7. Aqui é óbvio que não pode cavalo, porque após bispo captura perde a torre, né? Então ele joga. Então ele tem que jogar rei. Ele tem que jogar rei D8 para não ter nenhum golpe tático. S5. Aqui ele avaliou S5 e ele viu que, como o rei branco está ligeiramente mais protegido que o rei negro e as peças dele, as peças brancas, né, do Jacob estão melhor desenvolvidas que as peças negras, ele falou, pô, vou fazer ruptura e tentar partir pro ataque logo. Eu estou melhor desenvolvido, então ele jogou S5, levou dama G6, aí trocou tudo. E cavalo captura G5, exclama. É um lance bacana, tipo, de novo aquele tipo de lance que é tipo o Lasca, né? O Lasca que jogava assim, um xadrez psicológico, né? Ele nunca procurava o melhor lance da posição, ele procura o lance que mexe um pouco com o ser humano, né? O lance que dá confusão, caos, é coisa que o ser humano não se dá muito bem. Então ele jogou o cavalo G5, aí pô, parece certeza de uma peça. Só que após dama captura cavalo e bispo captura, esse é o bispo negro, né? Então ele vai ficar muita pressão sobre o rei negro. Então é um sacrifício que vale a pena considerar. É um sacrifício que não é nem um pouco ruim, é até recomendável na posição fazer. Claro que ao invés de cavalo captura G5 tem outros lances aqui. Mas cavalo captura G5 é uma opção bem interessante, né? E é um sacrifício, a primeiro lugar é um sacrifício, então, como era o que eles buscavam, é um lance ideal da posição. Sacrificar e poder ganhar dinamismo na posição, né? Dinamismo para atacar logo, desenvolver melhor. E já que as peças brancas estão com mais liberdade em poder atacar, em poder partir pro ataque, né? As peças brancas estão bem melhor coordenadas, estão uma harmonia melhor do que as peças negras, que estão completamente restringidas. É um lance forte. Então, após bispo captura F4, pegou o peão, tá atacando a dama sai para H4. E aqui ele poderia jogar a dama D2, que seria o lance forte, né? Porque se quiser ganhar a torre aqui embaixo, né? Joga a dama H1, tira o rei, ganha a torre, e aí leva, segue o ataque, né? Bispo G5 cheque, F6, aí entrega uma peça, cavalo e volta, o cavalo tá cravado pelo bispo, né? Então vai cair. Bispo E7 não dá, porque leva cavalo. Bispo captura E7, bispo captura cavalo, tira o rei. Dama D3 para defender aqui para defender o bispo se o bispo capturar o cavalo. Então dama captura B2, cavalo F6 cheque, captura o bispo, leva mate em 2, né? Então seria o lance ideal da posição aqui, ele ter jogado esse, dama D2, seria o lance ideal, mas ele seguiu a partida com captura, que também é muito interessante. E aí o Carl von James, ele seguiu aquele protocolo de defesa, né? Tu tá sob ataque, procura trocar dama, procura trocar tudo que der para aliviar a posição. Então ele jogou dama H1 cheque para trocar dama. Só que tinha um intermediário ainda aqui, que é muito chato, que é peão captura C7, cheque, a ré do rei. E aí olha a torre branca pra torre negra, né? Tá completamente solta, então ela tá... É como se nem tivesse uma torre negra no jogo. Então as brancas estão numa vantagem bem maior aqui, pela liberdade das peças. Os bispos completamente desenvolvidos, coordenados, o cavalo no centro do tabuleiro, uma peça muito forte, e a torre começa a deixar o saco do rei. Então é um ataque quase que
inevitável aqui. Mesmo sem dama, dá pra atacar mesmo sem dama. Então, cavalo C6 para desenvolver a peça, já que o cavalo estava caindo. Cavalo C6. C3 para matar esse cavalo, né? Impedindo dele poder vir para entrar na posição. Então, C3. Cavalo F6. Aqui ele trocou. Mesmo se ele não tivesse trocado, mesmo se ele jogasse torre E1 direto, também ganhava, também não tinha muito o que fazer. Mas aqui ele trocou com um propósito. Após ele trocar, ele libera, após ele tirar o cavalo, né, de D5, que era uma peça forte, ele preferiu tirar o cavalo, mas para poder ter a liberdade de jogar o D5 agora, para apoiar esse peão aqui futuramente, né, fazendo para coroação inevitável. Ele sacrificou e ganhou a partida de maneira bem simples, de maneira bem calma, coroando. Então ele jogou D5, tirou o cavalo. Torre E1, vai estar ameaçando D5, D6 e ganhando o cavalo. Então ele tirou o rei da cravada, mas mesmo assim leva D6, o cavalo sai. Bispo H6 cheque, troca. E aqui a torre E8 para prender o bispo, para jogar, para depois apoiar aqui e deixar o bispo preso. Então ele tirou o bispo. E o que vocês fariam aqui? Vocês capturariam a torre ou fariam outra coisa, né? O Jacob ele preferiu ir pelo mais fácil logo e capturou o bispo. Que após peão capturar a torre, joga D7 e a coroação é inevitável, né? Qualquer lance aqui vai fazer dama e pelo material as brancas ganham, então aqui as negras abandonam. Então é isso aí, galera, uma partida bem rápida, 28 lances só, pra mostrar uma das possibilidades que dá pra ganhar com o gambito do rei, né? Então é isso aí, falou.